Sejam bem-vindos, leitores e leitoras do YouTube, no meu mundinho literário. Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma brincadeirinha, uma coisa mais diferente, tá? Não é de indicação de leitura, mas sim uma coisinha mais descontraída, como de vez em quando eu gosto de fazer. Então, aqui nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês os atores ou atrizes que eu considero perfeitos para interpretar o papel dos meus personagens favoritos. Então aí primeiro eu vou dizer o nome do personagem, meu personagem favorito de algum livro, e logo em seguida é que eu falo o ator barra atriz que seria perfeito para interpretar esse papel, caso eles fizessem alguma adaptação, né, desse livro em questão. E na verdade aqui tem alguns livros que já tem adaptação, só que o ator ou atriz que eu escolhi é diferente daquele que tem na adaptação de verdade. E vocês vão entender melhor quando eu começar a falar. O primeiro personagem é desse livro aqui, que é O Silêncio da Cidade Branca. Ele é um dos meus livros favoritos, esse aqui é um thriller. E o personagem favorito que tem pra mim nesse livro é o Unai Ayala, que é aquele especialista em perfis criminais, né, que vai ficar com o caso aqui da história. E esse já tem um filme, só que de todo jeito eu já tinha imaginado o ator perfeito para interpretar aqui o Unai, antes mesmo de eu saber que existia o filme. E pra mim o ator perfeito é o The Rock, o Dwayne Johnson, porque aí tem uma descrição logo no começo da história, né, que me fez colocar na cabeça que eu ia imaginar esse personagem como o The Rock. Então eu li o livro todinho imaginando ele como o The Rock. Eu vou deixar aqui a foto também do ator que faz mesmo o filme, né? O ator verdadeiro que faz o filme, que faz o papel do Unai. Só que aí, pra mim, a descrição do começo fez eu imaginar o The Rock. Não tem mais como voltar atrás. Aqui em Noiva Até Sexta, a gente tem o Neil, que é um ex-fuzileiro naval e atual guarda-costas da protagonista. E ele é descrito aqui como um cara grandão e sério, muito, muito sério. Então, claro, né, que eu já imaginava ele desse jeitinho aí, um homem grande com um cara de malvado. E aí, eu escolhi pra ele um ator turco, que eu achei que tem todas essas características. E eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem. Se eu não me engano, ele é um ator turco, mas tem toda a cara do Neil. Ele poderia perfeitamente fazer o papel do Neil caso esses livros tivessem adaptação. Agora eu vou mostrar pra vocês a atriz que poderia perfeitamente fazer o papel da Jéssica Trent, que é a protagonista aqui de O Príncipe dos Canalhas. A Jéssica, ela é uma personagem determinada, perspicaz e meio doidinha, né? Só que também muito simpática e legal. Ela é bem liberal pra época dela, né? Porque esse aqui é um romance de época. E ela é aquele tipo de personagem que não se deixa abalar por qualquer coisa. Eu acho que a Scarlett faria muito bem o papel da Jéssica. Aí, como faz muito, muito tempo que eu li esse livro aqui, eu não me lembro exatamente como é essa personagem. Eu não lembro se ela é loira ou morena, não lembro mais. Mas eu achei que a Scarlett faria bem o papel que eu me lembro dessa personagem aqui, que eu coloquei na minha cabeça. Agora, o personagem da vez é o Simon Bassett de O Duque e Eu, que é o Duque, o protagonista desse livro. E aí, eu sei que eu pensei muitíssimo pra escolher um ator pra ele, porque eu não tinha imaginado assim que estava lendo, né? E eu não queria me deixar influenciar pelo ator que faz a série, já que esse livro aqui já tem adaptação, né? Tem uma série na Netflix. E aí foi muito difícil, não tava conseguindo pensar mais em outra pessoa, porque eu coloquei na cabeça o ator da série, né? Mas eu escolhi o Matthew Daddario, não sei direito como pronuncia, mas é esse homem aqui. E aí, quando eu escolhi ele, né, eu consegui imaginá-lo com aquelas roupas de época. E pra mim deu certinho, tá? Eu achei que ele ficaria muito bonito no papel do Simon. Eu gosto muitíssimo também do personagem Sherlock Holmes. E aí eu quis escolher também um ator que poderia ficar bem fazendo o papel do Sherlock Holmes. É outro que eu também não queria me deixar influenciar pelo ator que faz aquele filme da Enola Holmes. Eu escolhi uma pessoa bem mais inusitada, tá? Uma pessoa inédita, vocês não vão nem imaginar. Eu escolhi para fazer esse papel o Alexandre Nero, um brasileiro, mas eu achei que ele tem a cara, sabe, um jeitinho assim de fazer um bom Sherlock Holmes. Eu não sei se vocês concordam comigo, né? Mas eu quis escolher ele. Olhei assim pra cara dele e digo, esse cara faz um Sherlock Holmes aí. Agora a gente vai falar de um personagem que eu também gosto muitíssimo, que eu me apaixonei, virou um dos meus crushes quando eu li No Mundo da Luna, que é o Dante. O Dante é o protagonista, e como essa história aqui, ela é nacional,
Então eu fui escolher um ator brasileiro também pra fazer o Dante. O Dante, logo quando a gente conhece ele, a gente vê, né, que ele é um homem de negócios, um homem sério, mas que quando ele se abre, ele se torna bem mais divertido e simpático. E aí ele também é descrito como aquele homem másculo, né, aquele homem alto e tal. Então eu escolhi pra ele o Rafael Viana, esse homem aqui. Ele é bonito e tem muita pinta do Dante que eu tenho na minha cabeça, né, do Dante que eu imaginei. Aqui em A Inquilina de Waldo Ferrol, que pra mim foi um livro muito, muito bom também, que eu gostei demais, a gente tem um protagonista masculino muito legal. A protagonista feminina é muito legal também, eu gostei demais dela. Mas eu preferi escolher o Gilbert pra falar aqui, porque eu me lembro que ele é um personagem que eu gostei demais. Não me lembro das descrições, exatamente como ele é, tal, né? Mas eu sei que é aquele homem mais na dele, mas as características físicas mesmo eu não lembro se foram descritas. Mas aí eu acho que esse ator aqui, que eu não sei pronunciar o nome, faria bem o papel do Gilbert. Acho que seria o ator perfeito, na minha opinião, pra interpretar o papel do Gilbert. Outro livro que eu gosto muito, 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 muito também é A Rebelde do Deserto. E aqui a gente tem a protagonista, a Mani. E aí ela é a cara, né, sempre foi a cara da rebeldia, da coragem, da perspicácia. E eu sempre imaginei ela bem jovem, com cabelos escuros, desengonçada e sempre meio descabelada também. Então, na minha opinião, eu acho que ninguém seria melhor para interpretar o papel dela do que a Amy Rossum. Eu não faço ideia se é assim que se pronuncia o nome dela, mas eu acho ela muito a cara da Mani, muito a cara da rebeldia. E com certeza ela, na minha opinião, seria a atriz perfeita para fazer o papel da Mani caso A Rebelde do Deserto fosse adaptado para um filme ou uma série, né? Uma Escada para o Céu foi um livro que eu favoritei, apesar de nos deixar com aquela sensação de revolta o tempo inteiro. Mas eu não posso negar que é um livro muito bom, uma livro muito boa. Para esse livro, eu vou abrir uma exceção do que eu falei logo no começo, né? Que eu ia escolher só atores ou atrizes para aqueles personagens que fossem os melhores para mim, que fossem meus favoritos. Aqui tem o Maurice, que é o protagonista, só que ele é um personagem detestável. Então, claro que ele não foi o meu favorito na história. Mesmo assim, né, abrindo uma exceção aqui pra ele, eu escolhi esse personagem. Pra mim, o Maurice sempre teve cara de deboche, só que com um toque de inocência fingida o tempo inteiro, sabe? Pra enganar as pessoas próximas a ele. Ele faz isso aqui nesse livro. O ator que faria o papel perfeito do Maurice é Henry Cavill, não sei se é assim que se pronuncia. A cara dele é a cara do Maurice. Um livro que eu também gostei demais foi Ladrão de Almas, apesar de também ser revoltante, ser bem pesado, né, deixar a nossa mente um pouco bagunçada assim. Mas aqui temos a Lene, que pra mim sim, ela foi uma protagonista nota 10, que eu sinceramente gostei demais e toda hora eu tava me colocando na pele dela, sabe, me imaginando como ela aqui nessa história. Então pra ela, eu sempre pensei em uma pessoa nova, bonita, encorpada, com cara de brava, mas sem ser brava. E aí, na minha opinião, a Crystal Reed tem todo esse porte. Então, pra mim, ela faria bem o papel da Lene que eu tenho na minha cabeça, né? Da Lene que eu imaginei o tempo inteiro. Talvez só um pouquinho mais velha, tá? Talvez a Lene da minha cabeça seja só um pouquinho mais velha, mas ainda assim tem esse porte. E é isso. Eu escolhi essa atriz, pra mim ela seria perfeita pra esse papel. Outro personagem que também foi muito difícil escolher um ator pra fazer bem o papel do personagem que eu tinha na cabeça é o Iadriel, de Os Garotos do Cemitério, o protagonista, sabe? Aliás, um dos protagonistas. E o Iadriel, ele é de origem latina e bem novo, né? Ele é um adolescente. Então, eu não achei um ator perfeito pra interpretar o Iadriel que eu tenho na minha cabeça, mas eu escolhi o Ian Nelson, que pode dizer que chega perto do Iadriel que eu imaginei na minha cabeça. Não é desse jeito, ele teria que ter aquelas características bem mais latinas, sabe? De gente mexicana, gente colombiana, enfim. Só que ele não é bem assim, mas talvez daria, sim, pra fazer o papel do Iadriel também. E Os Garotos do Cemitério, bem que podia ter mesmo uma adaptação, hein? Agora, outro personagem que eu gosto demais, que é o Jonah de Se Não Fosse Você. Eu me lembro que esse personagem virou meu crush literário na época que eu li o livro. Ele era um homem de caráter, de responsabilidade, que assumiu muita coisa que não fez e que amava profundamente. Então, com certeza, ele era um homem tanto. E aí, eu imaginei um homem muito bonito também. Eu escolhi Lucian Leviscount, não sei, pra fazer o papel do meu Jonah. Ele é um homem muito bonito e acho que ficaria muito bem no papel do Jonah. Agora, pra surpresa de vocês, eu vou escolher logo 2 personagens de um único livro, de uma única trilogia,
que é o Vincent e a Kate, de Morra por Mim. São dois personagens, dois protagonistas que eu me apaixonei. É raro acontecer de eu gostar do casal principal, mas aqui aconteceu, gente. Eu amo o Vincent e a Kate. Então, por isso, eu quis colocar nesse vídeo e quis escolher o ator e a atriz perfeitos para interpretar o papel, caso essa trilogia fosse adaptada. Para o Vincent, que é aquele personagem bonitão, misterioso e imortal, eu escolhi o ator Ben Barnes. Ele tem o jeito do Vincent, que tem todo aquele jeito grosseiro e sério, mas que no fundo, né, a gente descobre que ele é muito atencioso, muito amoroso. E eu acho que ele mais ou menos esse porte que o personagem que eu criei na minha cabeça tem. E pra Kate, que é só uma jovem adolescente passando por um luto e descobrindo segredos inimagináveis e obscuros, e mesmo assim ainda consegue ser legal, consegue ser amiga, muito amorosa também, eu escolhi a atriz Olivia Rodrigo, que também é cantora, né? Se eu não me engano. Eu acho que o rosto dela, sabe, me faz lembrar a personagem Kate. Aí, claro que eu não sei como é a atuação dela, né, como atriz, como é o trabalho dela, mas eu escolhi mais pela pessoa, como eu imagino essa jovem adolescente. Eu imagino ela mais ou menos assim como a Olivia Rodrigo. Agora, a gente vai falar sobre o Rick, de Conquistada Até Terça, que é um amigo do Neil, do terceiro livro que eu falei. Ele também é ex-fuzileiro naval e também atual guarda-costas, só que é muito mais divertido, sorridente, carismático e palhaço. Ele é o completo oposto do Neil, que nunca sorri. E aí, na minha opinião, Chris Evans é um ator que se encaixa bem nesse papel. E aí, por coincidência, né, depois foi que eu vi, ele tem o mesmo sobrenome do personagem, né, que o personagem é Rick Evans e ele se chama Chris Evans. Eu acho que é o destino, hein? Possa ser que um dia saia uma adaptação dessa série e aí eles escolham o Chris pra fazer o papel do Rick. Ah, daria certo, tá? Ele tem cara de palhaço. Em A Biblioteca Invisível, a gente tem o Kai, que é aquele personagem amigo. Ele se torna nosso amigo sem a gente nem perceber. Então, pra mim, ele é um cara legal, que parece ser um mero coadjuvante, mas tem muitos atributos e armas escondidas. Além disso, né, eu acredito assim na minha imaginação, ele é um personagem alto, cabelos escuros, bonito e como se tivesse aquele estilo meio nerd. Aí eu posso dizer pra vocês também que pra esse personagem eu não encontrei o ator perfeito que eu imaginei na minha cabeça, mas o Noah Centineo quase poderia fazer bem esse papel. Tá? Ele não é exatamente do jeito que eu imaginei, mas eu acredito que ele chegou bem perto. Eu escolhi mais esse ator, né, por falta de coisa melhor, mas porque ele se aproxima sim da minha noção de Kai. Falando agora sobre o personagem Grover, de Contra Todas as Probabilidades do Amor, ele é descrito praticamente o tempo todo no livro como um personagem alto, muito magro, que tem olhos grandes e tristes, mesmo sem estar triste, né? Ele tem um rosto bem expressivo e é como se pra ele não tivesse tempo ruim. E aí eu confesso, né, de novo, que eu não encontrei o ator perfeito, mas eu também cheguei perto. Eu escolhi esse ator aqui, que eu também não sei pronunciar o nome dele porque é bem complicado. Eu acho, inclusive, que é um ator francês, não sei direito, porque eu nunca assisti nada dele. Mas, na minha opinião, ele é muito parecido com o Grover, descrito no livro, né? Eu acredito que daria certo. A gente agora vai falar do personagem Simon de Os Instrumentos Mortais, que começa com o Cidade dos Ossos. Ele já tem uma adaptação, é uma série chamada Shadowhunters, e seja lá quem foi que escolheu o elenco dessa série, acertou em cheio ao escolher o ator que interpreta o Simon, que é perfeito. Eu, pra falar a verdade, não me lembro se a autora descreve o Simon nos livros, mas pra mim é isso mesmo, esse é o Simon. E é por achar esse ator tão perfeito que eu não troco o Alberto Rosende por nenhum outro ator pra fazer o papel do Simon. Eu amei o ator na mesma proporção que eu amei o personagem. Pra mim, ele fez o papel como ninguém. E aí, ele é o mesmo tipo de personagem do Kai, de A Biblioteca Invisível, só que, na minha opinião, o Simon é bem mais engraçado. Só que ele é desse jeito, sabe? Aquele bonitão que faz papel de nerd, e aí depois meio que deixa de ser nerd, e um personagem que se torna seu amigo. Eu escolhi de novo um casal principal, que é a Pip e o Ravi, de Manual de Assassinato para Boas Garotas. É outro casal principal que eu gosto demais, que roubou meu coração, assim como a Kate e o Vincent. E aí a Pip, né, essa personagem, ela é uma adolescente que tá terminando ali o ensino médio, e eu imagino ela com cabelos curtos, com uma cara de determinada,
E cara de gente boa também, claro. E pra ela eu escolhi essa atriz aqui com esse nome complicado. E pra mim ela supre bem as características da personagem Pippi. Acho ela muito bonita e cara de gente boa. E pra o Ravi, que é aquele personagem de origem indiana, que é meio amargurado na vida, não é nem bonito nem feio, mas que também se mostra um personagem muito determinado, muito atencioso e amoroso. E aí pra ele eu escolhi esse ator, que eu não tenho certeza como se pronuncia, mas deve ser algo como Adarsh Gurav ou algo assim. E ele é um ator indiano. Eu acho que ele ficaria muito bem fazendo o papel do Ravi. Ele não é nem bonito nem feio e é jovem também, assim como eu imagino o Ravi. Outro personagem que eu gosto demais é o Arrabal, de Arrabal e a Noiva do Capitão. Ele que é um dos protagonistas da história. E apesar dele ser italiano, eu sempre imaginei ele como indiano. Por isso eu escolhi esse ator chamado Karan Thakur, que ficaria muito bem fazendo o Arrabal que eu imaginei. Que ele tem muito jeito, assim, de ser brincalhão e disposto, né, amigo, querendo ajudar todo mundo. O personagem Arrabal, na história, ele é um ator de peça de teatro, se eu não me engano, algo assim, muito parecido. E ele juntou toda a trupe e cuidou muito bem dela até o fim da história. Apesar dele ser um homem de bem, ele também guarda muitos ressentimentos. E agora, pra finalizar essa lista enorme, eu escolhi também o personagem Hercule Poirot, que faz parte dos livros da Agatha Christie. Um personagem tão querido, né, esse investigador, que é belga, né, sempre descrito como alguém de idade, já se não me engano, e bem baixinho. E aí, pra ele, eu não pensei demais pra escolher um ator. Eu escolhi o ator Dustin Hoffman, porque pra mim, ele faria muito bem o papel do Hercule Poirot. O Hercule Poirot que eu tenho na minha cabeça, tá? Que eu imagino como seria. Apesar de que eu acho que esse ator é bem alto, né? Eu imagino ele como um homem mais baixo aí, mas enfim. Isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que é o rosto dele. O rosto dele faz com que eu ache ele o ator perfeito pra interpretar o meu Hercule Poirot. Agora sim, finalizamos esse vídeo aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Apesar de ser uma coisa bem diferente, né, não tem nada a ver com indicações de livros. Mais uma vez eu estou aqui falando sobre os personagens, como tem um vídeo anterior aí que eu também falei sobre personagens. Mas é que eu achei muito legal, sabe? Eu queria mostrar pra vocês quais eram os atores barra atrizes que fariam o papel perfeito dos personagens. Os personagens que eu mais gosto nas histórias, tirando o Maurice de Uma Escada para o Céu. Mas vocês entenderam. É isso aí, um beijão e até o próximo vídeo. Tchauzinho!